Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave aqui no LibPlay. E hoje vou falar de um quadrinho muito bom, porém que não é parte de Marvel e DC. Estou falando, é claro, de Black Science. Black Science é um quadrinho escrito pelo Rick Remender, que a gente já falou aqui de Deadly Class, e desenhado pelo Matteo Scalera. Ele está sendo publicado lá fora pela Image Comics e aqui pela Devir. Começando, óbvio, pelo primeiro volume, Como Cair para Sempre, que basicamente se você cair no poço sem fundo. Eu fiquei muito na dúvida logo que eu comecei a ler se ele ia ser um daqueles quadrinhos, produtos culturais, enfim, que tenta fazer essa mescla de a ciência é a magia que nós compreendemos, a magia é a ciência que nós não compreendemos e tal. Mas a verdade é que ele vai por uma outra vertente bem interessante. Basicamente, Black Science é sobre um cientista que descobre como viajar entre dimensões através de uma máquina. O nome da máquina que faz essa viagem interdimensional é Pilar, e eles fazem meio que uma simbologia de que o multiverso, as múltiplas realidades, seriam como uma cebola. Nós somos como cebolas. Fedem? Sim. Não! Fazem você chorar. Não! Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! A máquina dá defeito e aí eles vão viajando sem ordem por várias realidades tentando voltar para casa. E isso funciona muito bem, principalmente porque a arte do Matteo Scalera é muito boa e eu gosto do estilo de narrativa que é feito aqui, que é cada capítulo é falado por um personagem, sobre a ótica de um personagem. Isso já foi feito antes em outras coisas, em séries como Lost ou Orange is the New Black, sabe? Cada capítulo ser de um ponto de vista, de uma narrativa, isso é bem legal. Mas o problema não está na trama principal, e sim que ele vai criando subtramas que por você fazer com vários personagens, e você tem até bastante personagem para uma série nova, que você não desenvolve necessariamente. Então você tem várias pessoas que não se conhecem muito bem, que precisam ser exploradas, viajando entre realidades que são apresentadas pra gente quase que a cada história, e você tem que fazer tudo isso funcionar e fazer uma história coesa. Isso funciona legal no primeiro, porque o primeiro volume ele te dá uma ideia geral, e assim, se você não tem tanto um hábito de ficção científica, de construir esse tipo de coisa, realmente fica bem perdido, porque são conceitos que já estão mega batidos em obras do gênero, mas se você não tem esse hábito, vai ficar meio perdido para entender o que está acontecendo. Tem certas coisas que dependem do imaginário de você já ter disso. E quando chega no segundo, dá uma queda. O segundo volume, Bem-vindo a Lugar Nenhum, ele já começa a estabelecer certas ligações entre os viajantes, porque basicamente assim, o Pilar dá defeito e ele só funciona com pulos de tempos em tempos. E a cada vez que eles pulam, o tempo demora mais tempo. Então o que acontece? Esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí. Ele tem uma espécie de recarga. Então se na primeira vez eles passaram 1 hora no local, a próxima recarga é, digamos, de 4 horas. E a próxima vai ser de, sei lá, 12, entende? É exponencial. Não tem necessariamente uma explicação do tempo, mas eles vão passando cada vez mais tempo em uma realidade. Então, às vezes, eles vão para realidades em que eles já têm que passar semanas, e eles estão se habituando com o local. Só que o pulo de tempo e esse estilo de narrativa acabam atrapalhando, e o quadrinho começa a te dar mais pergunta do que resposta. Aqui ele está sendo publicado até o volume 11, o segundo volume vai até do 7 ao 11, o primeiro do 1 ao 6. E o problema é que lá fora tá no 43, e a gente ainda tem que entender aonde isso vai ser levado, porque em algum momento desse quadrinho, ele vai te introduzir a realidades paralelas interferindo na nossa realidade, e o que a gente está causando nas realidades paralelas está fazendo com que a realidade desmorone. Então, entende o que eu estou falando? Tem viagem temporal, pai com filho e mãe desorganizado e a família desmantelada, enfim, uma série de coisas que basicamente foi arruinado pra mim quando eu fui pesquisar mais sobre esse quadrinho online. Alguém falou, basicamente é uma história do Quarteto Fantástico. E agora eu não consigo desver isso. Mas se você gosta de ficção científica, se você gosta de fantasia, como eu falei, a fantasia que funciona como um elemento da ciência, porque como eles vão para várias realidades, você vai para uma realidade em que são seres meio batráquios que comandam o universo, você vai para uma realidade em que na verdade foram os nativo-americanos dos Estados Unidos que pegaram e colonizaram a Europa, ou entraram em guerra com a Europa, ao invés do contrário, né? Então é bem interessante pelo exercício de imaginação. Pra gente que gosta desse material, é sem dúvida fantástico. Então corra atrás, Black Science, volume 1 e 2 já estão disponíveis pela Devir aqui no Brasil. E não se esqueça que a gente está aqui toda terça ou quarta-feira, porque às vezes eu atraso o vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos, assine o canal e até a próxima.